meus amores do quarto ano. Que bom estar com vocês mais uma vez. E na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos aprender algo muito especial e interessante, que é continuar as explicações sobre frações. Nós estudamos sobre frações na unidade passada. Nesta unidade, nós vamos estar estudando as operações com frações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Na aula de hoje, nós vamos ver adição de frações. Nós vamos estar, com o nosso livro, o módulo 4, a partir da página 164. Então, nesta página aqui, nós vamos falar sobre adição de fração. Como assim adição de fração? É uma das operações que nós podemos fazer com frações. Nós já sabemos como representar uma fração. Se eu pego aqui, um desenho, divido esse desenho aqui, Vamos dizer que aqui é uma pizza. Nessa pizza, eu dividi ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a parte de baixo é o denominador. Em quantas vezes eu dividi esta fração? A parte de cima é o numerador. Vamos dizer, que ele comeu uma parte da pizza, 2 partes, 3 partes. Então, ele comeu 3/8 da pizza. A parte de cima chama-se numerador e a parte de baixo chama-se denominador. Numerador, quantas foram tomadas ou pintadas, e denominador, em quantas partes ela foi dividida toda a sua fração. Aí, vamos dizer que um dia você foi lá e comeu 3/8 de uma pizza. No outro dia, tinha outra pizza lá e você comeu novamente essa pizza, Comeu novamente essa pizza. A pizza foi dividida em 8, mas dessa vez você só comeu 2 pedaços. Então, você dividiu em 8 e você usou 2 pedaços da pizza. Aí eu quero saber, qual foi o total da pizza que eu usei? Então, eu usei é igual a quanto? Vou desenhar a pizza, vou dividi-la em 8, e vou ver quantas partes foram tomadas. No primeiro dia, eu usei 3. No segundo dia, eu usei 2. Então, foi igual a quanto? 3/8 de um dia, mais 2/8 no outro. Então, eu usei, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu usei 5/8 da pizza. Isso daqui é adição de frações. Adição de frações, eles podem ser 2 tipos. Eles podem ser com denominadores iguais ou pode ser com denominadores diferentes. Como é que eu faço então neste caso aqui? Veja como foi que eu fiz. Eu peguei 3/8 da primeira pizza mais 2/8 da segunda pizza. Aí o que foi que eu fiz? O oitavo é a mesma coisa nas duas, então eles são iguais. Quando eles são iguais, a gente repete o que é de igual. E a parte de cima, ou numerador, a gente vai somar. 3 mais 2, 5. Total, 5/8. Isso daqui, então, é adição de fração com denominadores iguais. Muito fácil, por sinal. Então, basta a gente repetir o denominador e somar o numerador. Na página 165, ele vem falando assim, adição de frações. Na última vez que os amigos de Anderson foram com ele à pizzaria, Beto, o que menos consumiu, comeu 2 fatias de pizza de mussarela, uma fatia de pizza de berinjela e uma fatia de pizza de banana. Esse foi Beto. Que fração representa a quantidade de pizza de mussarela que Beto comeu? Então, Beto comeu da pizza de mussarela
2/8. Por que 2/8? Se vocês observarem aqui, ó, a pizza ela foi dividida em 8. Então, ele comeu 2/8. Aí veio. Que fração corresponde à quantidade de pizza de berinjela ingerida por Beto? Aqui é de berinjela, ó. Também ela está dividida em 8. E dessa daí ele comeu 1/8 da de berinjela. E a outra? Que fração representa a fatia de pizza de banana? A mesma coisa. A pizza de banana tá aqui, ela foi dividida em 8 e ele comeu uma parte, 1/8. Então, veja. 2/8 foi a de mussarela, 1/8 foi a de berinjela e 1/8 foi a de banana. Que fração equivale à quantidade total de pizza que Beto consumiu? Então, Beto consumiu que tanto de pizza? Eu quero saber qual foi o total todo, então eu vou usar a adição. Quando é adição, eu já expliquei para vocês. Repete o denominador. Por que eu repito? Porque os denominadores são iguais. Se o denominador é igual, eu repito o denominador. Denominador é igual a 8. E o numerador, eu vou fazer a adição. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Ele comeu 4/8. Ou ele comeu meia pizza, ó, 4/8. Se a pizza foi dividida em 8, ele comeu 4, então ele comeu metade de uma pizza. 4 pedaços que foram divididos em 8. Veja só. Quando a gente quer fazer a adição, não podemos esquecer. Primeiro observamos os denominadores. Se os denominadores são iguais, repete o denominador e soma o numerador. Ainda no livro de vocês, na página 166, ele vem falando sobre o número 2, que fala assim, ó. Dona Josefa combinou que eu usaria a metade das tangerinas trazidas pelas crianças para fazer sorvetes deliciosos com a nova máquina de sorvetes. Nessa receita, ela utilizou metade da tangerina de Linda, metade da tangerina de João, metade da tangerina de José e metade da tangerina de Joana. Então, olha só, está dizendo que ele usou a metade. Esta metade, ele pode ser representado da seguinte maneira. Metade. 1/2. Por que 1/2? Está dizendo que dividiu em 2 e ela usou a metade. Então, ela usou a metade da tangerina de Linda, a metade da tangerina de João, a metade da tangerina de José e a metade da tangerina da outra que foi de Joana. Então, ela usou metade de uma, metade de outra, metade de outra e metade de outra. Então, metade significa 1/2. Por quê? Você pegou o inteiro e dividiu ao meio. Então, eu tenho a metade. Aí, eu quero saber quantas tangerinas ela utilizou. Vou fazer a adição. O 2 é todo igual, então repito o 2 e vou contar em cima, ó. 1, 2, 3, 4. 4/2. Ela usou 4/2. O que corresponde a 4/2? 4/2 corresponde a 2 inteiros, porque eu tenho aqui, ó, metade, vou fazer aqui para vocês verem, ó. Metade, 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 metade. Aí usei essa metade, essa metade, essa metade, essa metade. Eu usei 2 tangerinas, porque, ó, metade com metade, uma tangerina. Metade com metade, outra tangerina. Então, eu usei 2 tangerinas. Quando eu faço aqui, ó, 4 dividido para 2 é igual a 2. Quando eu posso dividir assim, ó, 4 dividido para 2 é igual a 2, porque essa daqui eu posso dividir. Porque eu quero saber a quantidade de tangerinas. Aí eu venho para a letra D. Na letra D, ele diz assim, ó.
Qual o outro número que representa a mesma quantidade da metade? Olha só, se eu quero fazer em fração, eu vou usar 1/2, que significa metade. Agora, se eu não quero utilizar fração, eu quero utilizar número decimal, como é que eu vou representar a metade? Um inteiro e a metade desse inteiro. Eu vou fazer assim, ó, 0,5. Aqui é a metade. Porque, ó, é a metade de 1. A metade de 1, 0,5. Se você tem R$1 e você quer a metade de R$1, você vai ter 50 centavos. Então, ó, 0,5 é a metade. Aí, ó, a metade dessa tangerina, a metade da outra, a metade da outra e a metade da outra. Aí eu vou ter, ó, 0,5 mais 0,5 mais 0,5. Quanto é que eu vou ter? Ó, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. 5, 10, 15, 20. 0, sobe 2. Põe a vírgula, baixo 2. Então, ficou quantas tangerinas? 2 tangerinas. Porque isso daqui, depois ele não vai valer mais de nada. Então, 2 tangerinas. Que 2 inteiros ou 2 tangerinas. Esta daqui é quando você vai utilizar os números decimais. Então, ó, adição de fração decimal, adição de número decimal. Agora, nós vamos ver atividades práticas com frações. Como fazer a adição com frações. Se eu tenho aqui, ó, 4/8 mais 5/8. Se eu tenho, ó, 3 décimos mais 4 décimos. Se eu tenho 3 quintos mais 1 quinto. Então, tudo isso aqui eu tenho fração. Todas essas frações têm um denominador igual. Se o denominador é igual, não tem complicação. Repito o denominador e somo o numerador. 4 mais 5, 9. Aqui, ó, 10, repete. 3 mais 4, 8. 3 mais 4, 7. Aqui repete o 5. 3 mais 1, 4. Então, você sempre vai repetir o denominador e vai somar o numerador. Isso quando for com os denominadores iguais. Aí vocês me perguntam, tia, e quando o denominador for diferente? Aí sim eu vou explicar para vocês como é que a gente faz. Quando o denominador é diferente, o que nós podemos fazer? Existe duas formas de você fazer quando o denominador é diferente. A primeira forma é transformar a fração decimal em número decimal. Vejam só, se eu tenho aqui, ó, 3 quartos e, ó, 3 quartos mais 2 décimos. 3 quartos mais 2 décimos. Como é que eu vou transformar uma fração em um número decimal? Eu faço o seguinte, fração significa divisão. Então, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 dividido para 4. 3, eu posso dividir para 4? Não. Então, eu vou botar um 0, vou botar uma vírgula. Quando eu coloco o 0 e a vírgula, eu posso acrescentar até 3 zeros cá agora. Então, eu botei o 0, a vírgula, aí eu vou acrescentar um 0 aqui. Aí, agora eu fiquei com 30. 30 dividido para 4. 30 dividido para 4, 7. 7 vezes 4 é 28. Para chegar até 30, faltam 2. Vou acrescentar outro 0. Aí, vou ficar 20. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, nada. Então, ó,
3 quartos é igual a 0,75. Aí vou fazer a mesma coisa com 2 décimos. A mesma coisa, ó, 2 dividido para 10. 2, eu posso dividir para 10? Não, porque o 2 é menor que o 10. Aí ponho a vírgula, ou ponho o 0 e a vírgula. Quando eu ponho esse 0 com essa vírgula, eu posso acrescentar até 3 zeros. Então, eu vou acrescentar um 0 aqui. Fiquei com 20. Agora eu posso, ó. 20 dividido para 10, 2. 2 vezes 10, 20. Para 20, nada. Então, mais 0,2. Aí, agora, é só juntar, que vocês já sabem como é que junta. Vírgula embaixo de vírgula. Aí, eu vou ter o quê? 0,75 mais 0,2. Aí vou somar. Igual às casas decimais. 5 mais nada, 5. 7 mais 2, 9,0. Aí a resposta aqui, 0,95. Isto quando os denominadores são diferentes. Então, o que eu vou fazer? A primeira forma, transformo ela em número decimal. Depois, eu somo como se ela fosse números decimais. Vamos ver um outro exemplo. Isso daqui é uma atividade do livro de vocês, da página 168. 168, número 8, que tem assim, ó. Transforme as frações em números decimais e depois encontre o resultado das somas a seguir. Então, eu tenho aqui, ó. 1/2 mais 3 décimos. 1/2 mais 3 décimos. Então, eu vou dividir o numerador pelo denominador, ó. 1 dividido para 2. 1 dividido para 2 não dá. 0, vírgula. Aí posso acrescentar um 0, ficou 10. Veja que eu só posso acrescentar o 0 quando eu coloco o 0 e a vírgula. Aí eu fiquei, ó. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para chegar até 10, 0. Então, 1,2 é igual a 0,5. O outro, 3 décimos. Vou fazer a mesma coisa, ó. 3 dividido para 10. 3 dividido para 10 não pode, porque ele é menor. 0, vírgula. Aí eu já posso acrescentar os zeros. Primeiro 0. 30 dividido para 10, 3. 3 vezes 10, 30. Para 30, nada. Então, 0,5 mais 0,3. 0,5 mais 0,3, aí eu vou fazer a continha, ó. 0,5 mais 0,3. 5 mais 3, 8. Põe a vírgula, 0. Então, é igual a 0,8. Vejam, então, que não tem muito segredo quando elas são com números denominadores diferentes. Mas existe também uma outra forma de fazer isso daí. Ele é um pouco mais complicado. Mas, quem sabe mais tarde eu explico isso para vocês também. Na primeira, vocês vão aprender esse daqui, porque é o que está pedindo no livro. Para transformar uma fração decimal em número decimal. É o que está pedindo no livro, na página 168. Mas aí você me pergunta também assim, ô tia, e quando eu tenho os denominadores iguais, mas eu tenho inteiro? Veja só, eu tenho aqui, ó, 2 inteiros mais 4 oitavos. E agora, como é que eu vou responder isso daqui, se eu não tenho denominador? Eu tenho um número inteiro mais uma fração. Como é que eu vou responder isso daí? Primeira coisa, eu tenho que transformar o número inteiro em fração. Eu tenho 2 inteiros. O que é 2 inteiros? Quanto é o denominador aqui? O denominador é 8. Então, eu tenho, ó, uma fração inteira, 8 oitavos.
uma fração inteira. Outra fração inteira, 8 oitavos, mais 4 oitavos. E aí eu vou juntar tudo. Vou repetir o denominador, que é 8, e vou somar o de cima, ó. 8 mais 8, 16. 17, 18, 19, 20. Então, 20 oitavos. Isto é quando vem número inteiro. Olha outro exemplo que eu vou explicar para vocês aqui agora. Olhem outro exemplo, veja só. 1 inteiro mais 2 quintos. 1 inteiro mais 2 quintos. 1 inteiro. Quando eu quero uma fração inteira, o numerador é igual ao denominador. Qual é o denominador daqui? 5. Então, uma fração inteira é 5 quintos. Então, essa fração aqui, ó, é 5 quintos. Mais 2 quintos. Repito 5, que já é igual. E vou somar o outro, ó. 5 mais 2, 7. Resposta, 7 quintos. Então, veja que não é complicado, não. Se eu tenho aqui, ó, 4 onzeavos mais 1. 4 onzeavos mais 1. 4 é a fração. Então, vou repetir a fração. 4 onzeavos. Esse 1 inteiro quer dizer o quê? Numerador igual a denominador. Então, 11 sobre 11. Aí eu vou, ó, denominadores iguais, repito o denominador e somo o numerador. 11 mais 4 é igual a 15. Isso daqui é quando eu tenho fração inteira e outra fração. Eu faço desta forma. Aqui, quando eu quero transformar a fração decimal em número decimal, eu faço desta maneira. Tudo isso aí está na página 168. 168. Vamos continuar eu explicando a página 169. Página 169. Na página 169, ele fala assim, ó. Tita fez um vestido tipo jardineira, usando um pedaço de tecido que havia comprado há muito tempo. Na primeira etapa do trabalho, ela utilizou um meio do tecido. Então, na primeira etapa, ela utilizou um meio, ou seja, metade do tecido. E com mais 3 décimos dele, ó, mais 3 décimos dele, concluiu a parte de baixo da peça. Depois disso, precisou de mais 1 décimo do tecido. Mais 1 décimo do tecido. Foi o que ela precisou. Com base nessas informações, responda as questões valendo-se de números decimais. Então, não está mandando eu valer de fração, mas de números decimais. Então, o que eu vou fazer? Transformar todos os números decimais, transformar todas as frações decimais em número decimal. Vamos lá, ó. 1 meio. Eu vou fazer como 1 dividido para 2. 1 dividido para 2. 1 eu não posso dividir para 2 porque 1 é menor. Então, 0, posso acrescentar um 0 aqui, ficou 10. 10 dividido para 2, 5. Então, já sei que 1 meio é igual a 0,5. Agora, 3 décimos. 3 dividido para 10. A mesma coisa, ó. 3 não posso dividir para 10. 0, acrescento um 0, fiquei com 30. 30 dividido para 10, 3. 3 vezes 10, 30. Para 30, nada. Aí eu venho para o outro. Então, eu já sei que aqui, ó, mais 0,3. E vou ver 1 décimo. 1 dividido para 10. 1 dividido para 10, não posso.
põe o zero e a vírgula. Ó, aí eu vou acrescentar um zero aqui, fiquei com 10. 10 dividido para 10, 0,1. Então, 0,1. Que vai ser igual aqui. 0,5 mais 0,3 mais 0,1. Então, vou fazer, ó. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. Então, 0,9. Foi o tanto que ela gastou de tecido, 0,9. O número 10 é a mesma coisa, você vai somar as partes pintadas da imagem. E o número 11 também é a mesma coisa. As frações impróprias, que resultam em número decimal maior que 1, podem ser escritas em forma de número misto. Neste caso aqui, ó, quando uma fração ela tem o denominador maior, como eu fiz o numerador maior, como eu fiz naquela hora das tangerinas, que eu tinha aqui, ó, 1/2 mais 1/2 mais 1/2 mais 1/2 mais 1/2. Pronto. Aí eu vou ter o quê, ó? Vou repetir o 2 e em cima eu vou somar. 1, 2, 3, 4, 5, vou botar mais um, viu? Pronto, ó. O 2 eu repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meios. O 6 é maior que o 2. Então, eu posso responder assim, ó. 6 dividido para 2 é igual a 3. E se fosse aqui, ó. 1/3, mais 1/3, mais 1/3, mais 1/3, mais 1/3. O que eu ia fazer? Ia repetir o 3. Aí ia fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 terços. Aí eu vou fazer, ó. 5 dividido para 3, 1 inteiro. Aí, ó, 3 para chegar até 5, faltam 2. O que sobrou em cima e repete o 3 embaixo. Isso daqui, ó, é uma fração mista. Isso daqui é uma fração aparente. Então, quando o numerador é maior que o denominador, você pode dividir o numerador pelo denominador. Aí você vai encontrar ou uma fração aparente ou uma fração mista. Na fração mista eu divido, ó. Fiz assim, ó, 5 dividido para 3. 5 dividido para 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Aí eu boto o quê? O quociente foi o 1. E o que sobrou foi o 2. Ponho o que sobrou em cima e repito o 3 embaixo. Isso daqui é uma fração mista. Fração mista. Então, vejam que eu expliquei para vocês a adição de fração. Só retomando para a gente entender melhor. Quando os denominadores são iguais, o que eu faço? Repito o denominador e somo os numeradores. Então, repito o denominador e somo o numerador. Quando os denominadores são diferentes, eu transformo a fração em número decimal. E depois somo, como já aprendemos, vírgula embaixo de vírgula. Então, com a adição de frações, foi somente isso daí. E ó, beijos e até a próxima aula.